Fala aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Antes de entrar na temática aqui desse vídeo, eu queria pedir desculpas e também agradecer o feedback de vocês nos comentários do último vídeo, falando que o áudio desse canal estava baixo ou está baixo. Então eu resolvi fazer uma mudança estratégica, porque para alguns estava ok, para outros estava ruim, e tem que estar bom para todo mundo. Troquei o meu microfonezinho de lapela que vinha aqui, aquele safado, aquele danado que não estava dando conta do recado, e mudei para um microfone que está aqui embaixo, um microfone direcional, então portanto o áudio deve estar melhor. Eu quero o comentário de vocês para ver se melhorou, e se melhorou deixa o like. Já chega deixando o like para o esforço desse repórter barra youtuber. Deixe também aí o like se você não está ouvindo nada. Deixe o like de qualquer jeito. E deixe aí os comentários, não só sobre o áudio, mas também sobre o novo diretor esportivo do Bayern de Munique. É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E também, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E aí é o seguinte, tá todo mundo esperando no Bayern, né? O torcedor bávaro tá esperando os reforços. E eles estão chegando, né? Aos poucos. Rafael Guerreiro já foi apresentado, o Laimer já foi apresentado, o Kim Min-jae já está na Baviera, vai ser apresentado, se eu não estou enganado, na sexta-feira, mas já vai ser integrado ao plantel. O Harry Kane está sendo trabalhado nos bastidores e quem sabe não seja aí a grande bomba do Bayern de Munique nesta janela de transferências. Só que o Bayern anunciou nesta terça-feira o seu novo diretor esportivo, e isso é extremamente importante para o futuro a médio e longo prazo do Bayern de Munique, especialmente talvez por uma mudança interna de mentalidade, uma oxigenada nas ideias dos bávaros no mercado de transferências, na montagem do plantel, também na escolha de perfil de treinadores, enfim. Tudo isso pode estar em jogo com esse anúncio desta terça-feira, e por conta dessa importância, dessa relevância, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre Christopher Freud. Desculpe aí a pronúncia, mas eu ouvi muita gente na Alemanha hoje pronunciando isso. Então vamos lá de novo. Christopher Freud é o novo diretor esportivo bávaro. Ele chega do RB Salzburg, tem 46 anos, austríaco, e fez um trabalho na Áustria excelente, né? No grupo Red Bull, que tem aí a franquia com RB Leipzig, RB Salzburg, nos Estados Unidos, no Brasil, e era considerado por muitos no mercado do futebol europeu como um prodígio na área e um especialista em encontrar bons e jovens jogadores com a sua rede, o seu networking de scouting. A gente já vai falar mais sobre isso, mas é importante dizer que era um cara extremamente concorrido no mercado. Para vocês terem uma ideia, ele quase fechou com o Chelsea, logo quando o Graham Potter assume, né? O Chelsea é comprado pelo bilionário lá americano, e o Chelsea queria trazer esse cara para ser o homem forte, o homem-chave dentro da direção esportiva do clube. Só que por algum motivo, talvez até pela divergência de ideias com o bilionário norte-americano, com as pessoas que estariam acima dele dentro do Chelsea, né? Talvez pela forma como o Chelsea queria se comportar no mercado de transferências, o Freud resolveu ficar no RB Salzburg e não assumiu esse compromisso, esse desafio com o Chelsea. Em algum momento também o Tottenham de Daniel Levy estava de olho no trabalho desse cara. E por que os caras estavam de olho? Exatamente porque foi um trabalho muito bem realizado. Ele está no clube desde 2012, né? Estava, né, no RB Salzburg desde 2012. Desde 2015 era o diretor esportivo. Então esse cara encontrou nomes e lapidou nomes e transformou o RB Salzburg numa máquina de revelar jogadores, né, num projeto atrativo também para os empresários colocarem os seus jovens jogadores lá, porque teriam visibilidade e ganhariam força dentro do mercado. Esse cara conseguiu fazer isso com diversos nomes. Eu vou falar alguns mais badalados, mas não são só esses caras, tem muitos outros, né? Fala-se que ele conseguiu aí em transferências desde 2015 para cá na casa dos 500 milhões de euros, movimentar transferências, o que é muita grana.
Mas não é só isso. Revelar jogadores era importante. Apostar num projeto das categorias de base era importante dentro da franquia da Red Bull. E esse cara trouxe, só para vocês terem uma ideia, ou lapidou, ou foi buscar e projetou Szoboszlai, ADM, Upamecano, Sadio Mané, que aliás veio do Metz numa negociação extremamente difícil, e estava vendo agora há pouco uma entrevista do Freud falando sobre isso. O Metz fez um jogo duro, enfim, mas ele conseguiu ali dar a volta na situação e convencer também o Mané numa época que o RB Salzburg não era assim um projeto tão vistoso dentro do futebol europeu, a embarcar nessa, e olha como deu certo. E aí talvez o principal deles, Erling Braut Haaland, que esse cara vai buscar na Noruega. E muita gente já estava querendo o Haaland na época, porque ele já era visto como um garoto diferente. Aliás, o pai dele muito bem conectado dentro do mundo do futebol, já tinha outras ofertas e foi o Freud que conseguiu trazer esse cara para jogar na Áustria. E aí o resto é história, né? Borussia Dortmund, Manchester City, campeão da Liga dos Campeões da Europa. Então é correto dizer sim que esse cara descobriu Erling Braut Haaland para o mundo do futebol, pelo menos colocou ele em evidência, lembrando que o Haaland jogou uma Liga dos Campeões a serviço do RB Salzburg. Inclusive, eu estive em Salzburg fazendo o jogo RB Salzburg, Red Bull Salzburg e Liverpool, vitória do Liverpool por 2-0. Entrevistei o Haaland, ainda menininho de tudo, naquela ocasião, e já dava para ver que o pessoal lá realmente fez uma estrutura, especialmente de campos de treinamentos e categoria de base, na formação de atletas, muito diferente, né? Os caras estavam um passo à frente e muito disso tem a ver com o trabalho do Christopher Freud. E depois do que aconteceu na temporada passada, o Bayern de Munique com o seu CEO Oliver Kahn e com o seu diretor esportivo Salihamidzic cometendo loucuras, altas aventuras, que quase custou absolutamente todos os títulos para o Bayern de Munique, a direção bávara, né, com o Uli Hoeneß, com o Rummenigge, com os chefes no comando bávaro, decidiram apostar no novo. Geralmente, o Bayern de Munique, até pelas suas raízes, pelas suas tradicionalidades, a gente sempre fala aqui que a Baviera é muito fechada, né? O Bayern olha muito mais para dentro às vezes do que para fora. Coloca nessa posição alguém que foi ex-jogador do clube ou alguém que tem uma relação muito forte com a Baviera, com o próprio Bayern de Munique, que passou anos e anos no clube. Mas dessa vez não. Eles foram buscar um cara extremamente novo, né? 46 anos é novo nessa função. Colocam do lado do Marco Nepp para a próxima temporada, e o anúncio foi feito nessa terça-feira. A partir de setembro, esses dois começam a tocar o barco, né? Começam a desenhar um novo projeto do Bayern de Munique. Então, quer dizer, todas as transferências que estão acontecendo, as negociações, não tem a ver com o Christopher Freud, essas negociações desse mercado de transferências, apesar que eu acho que chega um momento, alguém dá uma ligada, e aí, o que você acha? E aí, o que é? Não sei o quê. Informalmente, mas formalmente só a partir de setembro. E eles foram buscar um cara que foge do perfil do Bayern de Munique. Como eu disse, vai oxigenar as ideias. É um cara que tem uma rede de scouting e o Bayern de Munique precisa disso nesse momento. Precisa buscar jogadores, se não for dentro da Europa, e essa rede é muito forte dentro da Europa, mas na América do Sul, em outros mercados, precisa buscar jogadores mais cedo, assim como o Real Madrid está fazendo e assim como os times que não têm pai rico, né, não tem um investimento de fora, como é o caso do Manchester City, do Paris Saint-Germain, etc, precisam fazer. Cada vez mais cedo precisam buscar essas joias, porque senão pagam muito caro e o Bayern de Munique não pode se dar ao luxo de pagar muito caro. Então trouxe esse cara que vai liderar esse processo, especialmente essa mudança de mentalidade no mercado de transferências. Não é que o Bayern de Munique não fazia isso, até fazia com alguns jogadores, mas vai fazer a partir de agora, no meu entendimento, muito mais intensamente. E também o investimento e a liderança nas categorias de base, priorizando também a molecada que está subindo das canteiras bávaras, que também é importante você dar projeção para esses caras. E eu acho que o Christopher Freud é o cara certo também para isso. Então o Bayern muda um pouquinho o perfil e a mentalidade,
até para se prevenir no futuro em questões financeiras. O Bayern de Munique, a maior contratação da história, talvez vai ser agora o Harry Kane, mas foi Lucas Hernandes, 80 milhões de euros. Como é que você vai competir com o Chelsea que está gastando 400? Como é que você vai competir até mesmo com o Real Madrid, que pagou no Hazard, que pagou no Bellingham? Como é que você vai competir com os ingleses lá, o Manchester City, com o Paris Saint-Germain, agora com a grana das Arábias, enfim, como é que você vai competir? Você precisa trazer os caras mais cedo e esses caras precisam se adaptar mais cedo à cultura do clube e aí sim você começa a ter jovens jogadores atuantes e que depois, de repente, vão até ser vendidos mais para frente ou vão fazer parte desse processo Bayern de Munique. Então acho que foi uma contratação muito, muito inteligente do Bayern, disruptiva até para os padrões dentro do clube, quebra um pouco os paradigmas de só contar com gente interna e traz ar fresco, e eu acho que tem tudo para dar certo. Então fiquem de olho nessa movimentação, porque às vezes as melhores contratações no mercado de transferências não são apenas jogadores, e sim quem vai comandar, quem lá no futuro vai contratar, e é o caso de Christopher Freud. E o áudio, hein? Será que melhorou? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.